Adoro, aqui é um pedaço de local onde eu quero morrer. Ribeira é lindo demais, muito bonito. As pessoas não conhecem o que é Ribeira. Bairro da Ribeira. Localizado na península de Itapajipe, o bairro se destaca por ser um local de afeto, rico em diversidade, cultura, lazer. Nele encontram-se diversos pontos turísticos que se destacam na cidade de Salvador. Mas o que será desse lugar daqui a 50 anos? Já sabemos que o aumento da temperatura global vem causando diversos efeitos no planeta. Um deles é o derretimento das geleiras, que preocupam especialistas. Um dos seus efeitos mais preocupantes é o aumento do nível do mar, que já vem afetando diversas cidades pelo mundo. O bairro da Ribeira não deve ser diferente. A previsão é que daqui a 50 anos o mar suba cerca de 80 centímetros. Nesse cenário, o que fariam os moradores do bairro? Qual seria a sua relação com essa nova Ribeira? Que é Ribeira? Ribeira é lindo. Temos aqui essa orla que vai da Baixada do Bonfim até o porto de lá da Ribeira. Uma orla boa, bonita, mar calmo. Temos restaurantes, bares, baianas de acarajé, gente rica, gente pobre. Temos tudo aqui na Ribeira. Mesmo. Moro lá na Estrada Velha Mussurunga. Ah, e aí a senhora vem mariscar por lá de cá? Mas meu filho gosta de pescar e eu venho com ele. Já aproveita a viagem. Uma vez ou outra eu venho com ele assim, entendeu? Aham. E aí a gente pesca, a gente come, divide com os filhos. É bom. A gente não vai vender, mas... Quanto à Cidade Baixa, ela é praticamente, se subir 80 centímetros daqui a 50 anos, vai alagar muitos lugares, porque nós estamos a praticamente 50 centímetros do mar, com a maré toda chuva. E não se tem nada que possa fazer, a não ser se mudar daqui. Quem tem casa de 2 pavimentos como a minha, só o mar vai passar ali na garagem, se não arriar a casa, a gente ainda está vivendo. Se não, procura-se migrar para outro local onde o mar não vá atingir. Contra a natureza, não se pode fazer muito. O apego emocional, como eu disse, eu vivi bastante coisa aqui nesse bairro, então em um momento de uma mudança assim brusca, repentina, provavelmente eu não me sentiria muito confortável, porque eu vivi muitas histórias aqui, tanto boas quanto ruins, mas ainda assim, todo mundo que mora aqui acaba tendo um apego emocional ao bairro da Ribeira. A gente já viu muita coisa. O próprio bairro tem muitos costumes do bairro. Alagamento na Cidade Baixa se dá pelo fato da drenagem. Sim. O nível do mar é alto, a drenagem toda de água pluvial vai para a praia. É normal, toda cidade, a água pluvial vai para o rio, vai para a praia. Como aqui não tem rio aqui na Cidade Baixa, só tem o Rio das Tripas, que é lá no Retiro, então deságua toda a água pluvial, não é esgoto. Esgoto vai para o Rio Vermelho para ele sai. Mas tem muita gente que faz o crime de botar o esgoto entroncado na água pluvial. A água, se a maré estiver cheia, você já viu aí a dificuldade de água aí. Sim. Quando a maré está baixa, a tendência é ir toda a água rápido embora. Quando está cheia, aí demora mais. É um bairro que está com uma infraestrutura para chuva muito baixa, tipo... Recentemente, acho que foi no início desse ano, caiu 3 árvores ali em frente ao sorveteria da Ribeira. Inclusive caiu em cima da sorveteria da Ribeira, eles tiveram que reformar. Teve todo um rolê, tá sem árvore lá, só tá o tocozinho, que demorou um tempinho. Aqui tem muito problema com relação o asfalto ceder. Eu não sei se por ser um aterro e aí tipo a parte da fundação não tá bem estabelecida, mas o asfalto aqui na Ribeira cede com muita frequência, com muita facilidade, mais do que em outros lugares que eu conheço. Alagava muito na parte entre a Ribeira, a parte do solar do Museu do Sorvete e a Madragoa.
sempre estava alagado quando era criança, quando era adolescente. Há uns 6 anos eles fizeram uma obra de drenagem para poder conter esses alagamentos. Diminuiu bastante o nível de água que estava antes, mas ainda acontecem alagamentos mais baixos, né? Fica um nível de água mais baixo, mais ou menos no pé. Mas antigamente você saía do condomínio, a água estava no joelho, era um negócio bem complicado. Ajudou bastante essa obra de drenagem, mas ainda não sanou todo o problema. Se tiver com temporal, a água joga cá nas frentes das casas. Bate ali, sobe, e já houve época até que houve desligamento de energia elétrica, porque estava batendo, quebrando a onda até a altura do poste. A onda daqui da Ribeira é mais difícil de você perceber esse avanço do mar, porque ele tem um paredão bem alto e aí é mais tranquilo, porque ele contém mais o mar. Mas, por exemplo, se você for caminhar em um dia que esteja de maré alta, não precisa nem ser um dia de chuva, um dia de muito vento, um dia de maré alta mesmo, por essa orla aqui, até a parte do Bonfim ali, esse trajeto todo aqui, a beira-mar, o mar avança e aí começa as ressacas muito fortes, as ondas batem, sobem, molham tudo. Período de março mesmo tem as famosas chuvas de março, as águas de março. Então, em março é o período que eu caminhava aqui bastante, que eu sempre via a maré tipo batendo e muito forte mesmo. Tanto que muitas vezes já quebrou esses paredões e toda hora eles fazem a reforma dessa orla aqui, porque a maré vai batendo, aí às vezes começa a ceder a parte da contenção. Depois que tirou a linha de ferro, aí tinha muito marisqueira que usava muito, né, pra poder descer, pra catar e tal, ficou muito mais difícil, né? É difícil mesmo, porque muitas pessoas ficavam aqui, esses horários assim, tinha muita gente catando aqui. Era. Aí agora, muitas marisqueiras já antigas e não tô vendo mais elas aqui. Apesar de ser um local meio distante, tipo a Ribeira é longe de todos os centros de festa, né? Rio Vermelho, Barra, não tem ônibus direto pra Barra. Mas qualquer lugar que eu tava, eu sabia que ia passar pelo menos o Ribeira, porque antigamente passava, hoje em dia já tá mais... E se tratando de Ribeira, não tem como não se questionar sobre a questão do patrimônio. Será que especialistas já estão pensando sobre o assunto? Apesar de ser um campo do patrimônio que tem um debate muito recente, a gente já tem casos bastante debatidos, por exemplo, como o caso de Veneza, que já sofre com essa questão do aumento do nível do mar há um bom tempo. Então, essa discussão tem se intensificado cada vez mais. E eu acho que é uma das primeiras cidades do mundo onde se teve um plano de tentar conter esses avanços do nível do mar, que já está com implementação em curso, né? Lá eles têm adotado a solução de terem barreiras físicas mesmo no mar, por um sistema mecânico que tem essas estruturas submersas, e com o aumento do mar essas estruturas vão se elevando para criar essa barreira que impeça o avanço das águas sobre a cidade de Veneza de fato. Eu acho que isso já deve estar no nível de finalização mesmo desse projeto. Aqui no Brasil a gente não tem planos muito claros ainda sobre isso, principalmente nas cidades que a gente entende como cidades patrimônio, que a gente tem contexto da cidade inteira como sendo tombada, mas a gente já tem discutido muito sobre isso, justamente por conta dessa questão iminente, não somente do aumento do nível do mar, mas relacionado a toda essa crise climática que a gente enfrenta. A partir dessas situações que a gente tem vivenciado aqui no Brasil, tem se intensificado essas discussões, sim, principalmente no âmbito do IPHAN e também do ICOMOS, que é um órgão internacional, onde a gente tem um comitê de patrimônio e crises climáticas que já tem discutido essas relações das crises climáticas no Brasil a partir dos seus 5 principais biomas, para que a partir das particularidades de cada uma dessas regiões a gente consiga definir soluções que sejam mais bem direcionadas para cada uma dessas relações. Até onde eu tenho acompanhado as leituras, não há uma discussão direta relacionada a isso. Existem algumas outras relações de patologias, de riscos que o aquecimento global traz para o patrimônio histórico, que ainda não envolve diretamente o aumento do nível do mar. Mas isso vai acabar atravessando também, porque em vários outros momentos da nossa história já tivemos relação dessa água, dessa mudança do nível, como por exemplo, quando são construídas barragens. Teve uma barragem construída no Rio Nilo que alagou diversos templos egípcios.
E nesse processo ali nos anos 60, 70 mais ou menos, os monumentos foram desmontados e erguidos até uma cota mais alta para que o mar não atrapalhasse, o nível do rio não prejudicasse eles. Em outros contextos, por exemplo, nós temos a cidade de Canudos, que também foi construída uma barragem e ela foi alagada, então se tornou um patrimônio subaquático. Tudo isso envolve custos, envolve o interesse, o peso que esse monumento, esse patrimônio histórico pode ter em relacionado à comunidade. Mas eu acho que algumas das soluções possíveis, tomando como partido, por exemplo, que tem sido adotado em Veneza, seria a utilização de barreiras físicas. Mas aí a gente entra em uma outra questão também, que é a relação, por exemplo, do transporte náutico, que ainda é uma das tradições locais, né? Como é que a gente teria essa relação de criar essas barreiras físicas ali para a Baía de Itapajipe para impedir esse avanço do mar, sem que a gente acabe fazendo que se perca uma outra tradição local? Utilização de barreiras vegetais, como recomposição, por exemplo, de mangues, que a gente tem essa relação de conseguir conter pelo menos a relação do impacto das ondas, né? Conseguem ser minimizados por essa recomposição dessa massa vegetal aquática. Isso é uma coisa importante, inclusive, quando a gente leva em consideração as ilhas aqui de Salvador, por exemplo, que a gente ainda tem umas áreas de mangue que a gente precisa ter em mente desde já, tendo em vista essa relação das crises climáticas, de prever a manutenção dessas massas vegetais para que a gente minimize esses danos que são iminentes em relação a esse avanço do nível do mar, né? Mas a recomposição aqui na Ribeira também pode ser uma das possibilidades. Tá? A nossa realidade soteropolitana brasileira é que deve indicar muito mais que isso seja perdido, que isso se torne um patrimônio subaquático, que as casas sejam esvaziadas, que seus elementos, suas memórias sejam retiradas e se torne somente algo igual à música do Chico Buarque e dos escafandristas. E quem sabe então o Rio será alguma cidade submersa. Os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma, desvãos. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Eu acho que um dos pilares também da preservação é a documentação. Então acho que antes de mais nada, para a gente conseguir planejar qualquer solução futura para isso, é documentar este patrimônio, é ter o devido levantamento cadastral de quais são as características desse bem, os bens integrados da igreja, por exemplo, para que no caso de uma inundação que não seja possível de conseguir salvar a igreja na sua totalidade, mas ver dentro desse patrimônio o que é que a gente tem possível de ser realocado para outro lugar, se não for possível realmente de conter o avanço desse nível do mar. Existe na Ilha Itaparica a igreja do Senhor Velázquez. Ela está à margem da Baía de Todos os Santos e ao longo da sua história ela já passou por várias cheias, o mar já derrubou suas barreiras várias vezes, já avançou e se investe muito dinheiro para poder evitar que o mar a derrube. Então já se pensou várias vezes, será que o custo poder mantê-lo em pé, vale a pena mantê-lo como patrimônio, mantê-lo como um bem tombado? Ou será que vale mais a pena deixá-la ser levada pelo mar e entender que, inclusive, as edificações têm um ciclo de vida. Elas foram construídas, foram utilizadas e após o fim do ciclo da sua vida, elas podem ser perdidas. Então, entender a arquitetura também como elemento vivo, como algo em transformação. E o bem em si, com esses avanços, talvez, se a gente não conseguir soluções muito efetivas e não conseguir remediar futuramente, se a gente não conter essas relações da crise climática agora, acho que a gente vai, infelizmente, somente poder usufruir da memória desses bens. Então, o inventariado, documentação é um dos princípios para que a gente consiga ter minimamente o conhecimento do que aquilo foi um dia. Caso a gente não consiga, de fato,
preservar, salvaguardar esses patrimônios com o avanço do nível do mar. Quando pensa no bairro da Ribeira com seus 80 centímetros, o que a gente pode fazer? Contextualizá-la, entender que as nossas relações de memória, nossas relações afetivas, nossas relações de continuidade interpessoal vão deixar de ser físicas, vão passar para o virtual. Realmente eu não tenho uma resposta clara para dar para vocês. Penso que os monumentos maiores, mais importantes, como igrejas, talvez elas cheguem ao ponto de serem elevadas, serem modificadas de local, mas o grosso da população, a casa das pessoas, as suas memórias, as suas relações tendem a desaparecer. Para reverter esse cenário onde desastres ambientais são tão frequentes, vai ser necessário um movimento global, onde todos terão que buscar pela redução de gases poluentes e atitudes mais sustentáveis. É pensando nisso que diretrizes e estratégias foram traçadas para fazer com que o bairro da Ribeira não sofra tanto com o aumento do nível do mar. Obviamente, para que essas estratégias em um cenário micro deem certo, atitudes globais em um cenário macro também devem funcionar. A primeira e talvez a mais significativa solução é a recuperação do manguezal da Ribeira. Parte da população deve ser realocada para que se haja a recuperação da floresta de mangue na localidade. O mangue ele não só é reconhecido pela sua grande capacidade de absorção de gás carbônico, como também as suas raízes profundas são uma barreira para diminuir o impacto do avanço do nível do mar sobre a cidade. Outra diretriz é a criação de um quebra-mar com decks e piers, pensando não só na criação de uma barreira física para o avanço do mar, como também em novos espaços de lazer e contemplação para a população. Outra estratégia a ser tomada é a reconfiguração do sistema de drenagem da Ribeira, que, como já vimos, é bastante deficitário. É importante assumirmos o conceito de cidade esponja, que busca absorver e destinar melhor as águas. Em relação à preservação do patrimônio, as diretrizes adotadas são para salvaguardar o patrimônio material e imaterial do bairro. Estratégias como a produção de documentos escritos e de audiovisual e a elaboração de volumetrias 3D por nuvens de pontos são fundamentais nesse cenário. Várias famílias nasceram, cresceram, morreram no território, então uma relação de memória, uma relação de que está além da coisa física. E no momento em que isso for alagado, que isso for perdido, o que vai restar dessas famílias? Não passa disso, não me engana que eu sou sul-americano.